Oi, sou o Efraim, sou responsável pelo Núcleo de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo do Grupo Selma, né? Sou doutor em estruturação de problemas complexos e isso que eu me divirto sempre. Então, acabei transformando isso em transformar MVPs por aí, né? E nessa brincadeira, o pessoal aqui da Cotidiano convidou para falar um pouco sobre algo recorrente que existe nos bets, né? É o teste de features, né? Não necessariamente MVP do zero, porque aqui o pessoal já passou desse estágio. Então, a ideia é testar agora features mais rápido, né? E aí, eu vou falar um pouquinho do que é o MVF, né? O MVF, na verdade, é a criação suficiente, né, de um teste de hipótese, usando esse método do MVP, né, para conseguir testar uma feature nova, né? Então, a gente não perdeu os recursos para desenvolver uma feature completa, mas conseguir testar essa hipótese com cara de produto muito rápido, né? E aí, a gente tem algumas considerações para falar nisso, né? O primeiro caso é quando isso deve ser usado. Principalmente, quais são as vantagens de ser usado? Você vai estar apoiado em cima de um UX e um desenvolvimento feito por outros, né? Não vai ser você que vai fazer. E, principalmente, se a gente usar uma comunidade open source ou serviços, né, software as a service, facilita muito. Quando a gente fala de Lean Startup, a gente está falando de coisas que foram desenvolvidas há 10 anos atrás. Muita coisa mudou e muita coisa evoluiu para isso. Então, hoje é muito mais fácil fazer teste, muito mais rápido usando isso. Quando você usa um projeto open source, o pessoal já gastou esse tempo todo desenvolvendo, testando, tratando o UX em cima disso, né? Então, facilita muito a vida e normalmente segue sempre um padrãozinho tranquilo para você conseguir seguir para frente, né? E SaaS, o pessoal está o tempo todo querendo vender o serviço melhor deles. Então, você está se baseando num fornecedor seu que você consegue trazer essa realidade para dentro do seu produto e testar isso muito rápido, né? Onde não usar? Tá? Em ambiente muito corporativo. Então, a gente está falando, um ambiente grande empresa normalmente vai exigir um SLA, que para você fazer teste de hipóteses vai complicar muito a sua vida, né? E aí não é realmente o cenário ideal. A gente está falando aí de early adopters, a gente está falando de cara que está começando a usar aquele seu produto e vai amar mesmo bugado aquilo, tá? E aí, para ser bem direto, a gente trouxe logo os casos. Então, vamos falar um pouquinho dos casos do que eu vivi, por exemplo, de alguns testes de features desses, né? No primeiro caso aqui é formulário, né? A gente vê muito caso do pessoal perder muito tempo fazendo formulário simples que nem agrega tanto valor ao produto em si e acaba ocupando muito tempo. Então, a valorização disso deve ser entregue muito rápido. E um cenário bem comum que é usar o Typeform, tá? E aí, quando a gente usa o Typeform, a gente tem várias vantagens do Typeform pago. O pessoal está acostumado a usar muito Typeform gratuito. No Typeform pago, você pode usar o Hidden Fields, então você pode passar esses parâmetros na URL. Então, um parâmetro de JavaScript você consegue reconhecer de várias coisas, você consegue passar vários campos. Ah, tem problema de segurança nisso? Tem problema de segurança nisso. Mas normalmente você trata num back-end, tá? Por exemplo, na PSafe a gente fez isso usando um WebView subindo dentro do app. Quando subia essa WebView, ele passava o parâmetro na URL, o ID do usuário. Só que aquilo era falho, né? E a gente validava tudo isso no back-end. Na época a gente usava um back-end as a service, né? O Parse, que agora virou um projeto aberto do Facebook, mas que hoje tem vários outros. Você pode usar o Firebase, por exemplo, para fazer isso, né? E aí você pode usar, principalmente o caso que está ali, é o caso que ele está embedado dentro do Shopify. Então você pode criar uma página dentro do Shopify e nisso subir um Typeform, tá? Qual é a coisa boa? Ele já tem toda a experiência de UX muito bem feita para formulário, tá? Então, agora, qual é a parte que você vai validar? No back-end, você não vai validar mais no front, tá? E outro caso é do WebView, que eu acabei de falar, que foi o caso que a gente usou na PSafe, por exemplo. Para sistemas de pagamentos, é outro caso muito que eu vejo do pessoal perder tempo desenvolvendo features que não necessariamente agrega tanto valor ao produto, agrega para você, né? O empreendedor, que você está preocupado em ganhar dinheiro, mas você não sabe como isso é uma dor de cabeça para fazer. Você vai ter que se preocupar com fraude, você vai ter que se preocupar com integração, você vai ter que se preocupar, por exemplo, se você vender produtos físicos com shipping, né? Então com envio disso, então você vai ter que se preocupar com quanto vai ser um pack, quanto vai ser um Sedex, tá? E aí você pode usar uma coisa bem fácil de fazer é usar o próprio Shopify, tá? O Shopify ele tem como você gerar, os links estão aqui embaixo, no caso do Form também os links estão embaixo, então fica mais fácil vocês usarem, vai estar aqui no vídeo. E isso aqui, você consegue gerar um link permanente. Esse link permanente você consegue mandar por WhatsApp, você consegue subir no WebView, você consegue integrar com o Typeform, ou seja, na página final do Typeform, no lugar de você mandar para uma página qualquer, você vai mandar para uma página de checkout, tá? E aqui é um caso que eu usei também, e esse caso exatamente é dentro daquele form do Typeform, eu jogo, mando ele para o checkout do Shopify. Qual é a vantagem? Vou aceitar PayPal, vou aceitar PagSeguro e não preciso me preocupar em integrar com nada nenhum desses serviços. É o melhor dos mundos? Não. Você vai pagar mais taxa? Vai. Mas, de novo, a gente está validando uma feature. A gente não está fazendo essa feature completa, tá?
E um bônus que a gente ainda ganha aí é o retarget. Então, por exemplo, como você pode botar o pixel do Facebook dentro do Shopify, então isso facilita muito depois você consegue fazer o retarget disso no Facebook. Então você pode direcionar aquela venda de novo para o usuário específico, tá? Isso facilita muito a vida e vai conseguir aumentar o engajamento das vendas, né? Então o seu funil de conversão fica melhor. Dashboards. E aí é outro caso que o pessoal perde muito tempo fazendo dashboard, ou você vai usar uma ferramenta padrão de BI, tá? E aí a gente pode falar Tableau, Pentaho, ClickView, tá? E aí você gera aqueles dashboards para você usar interno, e às vezes você precisa de um dashboard que você tem que usar rápido para um cliente, tá? Então esse dashboard, por exemplo, a gente usou o Google Sheets, tá? Com a publicação desse gráfico, tá? Qual é a vantagem disso? Você não perde tempo desenvolvendo isso e você pode usar o Google Apps Script, tá? Dentro dele para atualizar esse gráfico. Você acha que isso é brincadeira tranquila? Tem uma galera, um exemplo, o link está também embaixo, que eles usaram isso para pegar os dados que estão no storage, o text file, jogar isso para o BigQuery, o Big Table, do Big Table trazer de volta para uma planilha, isso todo dia atualizado e fizeram todo um sistema de Big Data em cima disso, tá? Então você usando o Google Apps Script junto com o Google Sheets para apresentar isso e publicar, isso aqui basicamente são wireframes que você pode usar umas divs em cima e embaixo e editar CSS brincando em cima disso e fazer o que quiser. Então você pode embedar depois também dentro de um WebView, ou você pode usar também dentro do sistema e pode usar dentro do que você já tem. Tá? Melhor dos mundos, de novo, não, mas você consegue testar muito rápido isso e você consegue atualizar o gráfico muito rápido também, tá? Back-end. Back-end a gente vê o pessoal sofrendo muito com isso e a ideia aqui é ser o mais rápido possível. Não sei quem conhece o Zapier, e o Zapier ele facilita muito agora, porque você pode fazer inclusive mais de um estágio, tá? Esse é meu Zapier real, então todos os projetinhos que eu tenho aí rodando e não rodando, né? E eu usei, por exemplo, para um projeto meu de encurtador de URL. Qual é o lance? Eu peguei um Typeform, o cara preenche esse Typeform, do Typeform ele dispara para o Bitly, o Bitly ele cria o URL, o encurtamento, e desse encurtamento que eu usei um custom domain, então usei um domínio próprio meu, para encurtar esse link, e esse link, na verdade, depois eu publico no Twitter. Por que eu fiz isso? Eu não queria gastar tempo com back-end nenhum, nem para salvar. Então eu não sigo ninguém nesse meu Twitter e também não é seguido por ninguém esse meu Twitter. Mas está lá, meus dados estão salvos, estão, bem, usando a estrutura e o SLA do Twitter. Não teve que me preocupar com isso. Você pode mandar isso para um banco de dados? Pode. Você pode mandar isso para um Firebase? Pode. Então você pode fazer isso, coisas muito rápido, tá? Que você não tem que se preocupar com o monitoramento disso, porque inclusive você consegue controlar o monitoramento dentro do Zapier, né? Outra coisa legal para usar é disparador de alertas. Então, você quer saber quando alguma coisa caiu, você faz um webhookzinho, esse webhook joga para lá e aí pode jogar para o Slack, Trello, e-mail, o que você queira, né? Então, o poder hoje que tem dentro do Zapier para fazer coisas incríveis feito isso, está muito fácil, né? E no caso, por exemplo, da WeCare, que a gente precisava fazer uma assinatura eletrônica, então a gente pegou o que fez? Toda vez que chegava um novo usuário para o sistema da WeCare, a gente pegava isso, jogava para um Google Sheets, esse Google Sheets fazia com o Google Apps Script um número aleatório pegando o usuário daquele e-mail e gerava isso uma senha que disparava um e-mail para o cara dizendo, sua assinatura eletrônica é essa, tá? Melhor dos mundos? Não, de novo, mas você consegue testar muito rápido algo que você não vai fazer quase nada de back-end. E, bem, quem é desenvolvedor sabe a dificuldade, às vezes, de fazer alguma coisa, um CRUD de direito, né, disso, e muito mais usar uma API decente, né? Back-office. E aí, bem, tem muito time que perde tempo fazendo coisas de back-office. Isso não agrega nada para o cliente final, então para o nosso usuário final. Então, por favor, não percam mais tempo fazendo isso. Vocês podem usar diversos SaaS que tem por aí, ou então, inclusive, desenvolver. Esse caso aqui mesmo foi um que a gente precisou fazer um gerador de PDF. Então, o cara precisava preencher uns documentos, esses documentos eram gerados, criavam um documento único em PDF e disparava isso por e-mail, tá? Isso tudo usando o Google Apps. Então, a ferramenta do Google, a gente pegou o Google Form. Então, o cara preenchia no Google Form, do Google Form, ele criava um Docs, um Google Docs. Desse Google Docs, o que ele fazia? Ele transformava isso em PDF, exportava como PDF. Do PDF, ele pegava e disparava pelo Gmail,
tá? Eu posso disparar por essa ferramenta? Posso disparar pelo Mandrion da vida. Então, o Mandrion eu pegava um SageGrid da vida. E eu disparo isso e ainda tem o rastreamento disso. Então, não preciso me preocupar com o sistema de alertas, não preciso me preocupar com Analytics. Então, tem muitas vantagens de usar alguns sistemas já prontos e não precisar refazer algo como isso, né? Então, a gente ganha, como eu usei lá na frente, o retarget Facebook, a gente ganha todas as ferramentas de Analytics que já tem dessas ferramentas embutidas. Então, a gente não precisa recriar a roda, tá? E para todos os outros existem, né, o Zendesk Chat, não o Mastercard. E, na verdade, qual é a grande vantagem disso? Ele é muito customizável no sentido de o que é que dá para fazer dentro dele, né? E o melhor, você consegue mandar, inclusive, fazer anexos, você consegue mandar arquivo, você consegue mandar foto. Então, você pode fazer, além de suporte, vendas em si. Se você pegar e juntar com o Permalink lá, que a gente falou de sistema de pagamento, você pode ter uma ferramenta completa só usando um Zendesk, um antigo Zopin, né? E pegar isso e fazer o seu sistema inteiro dentro disso, tá? Qual é a vantagem disso? Você pode usar outras coisas também, bots, etc. Por exemplo, se você usar o Messenger, o bot do Messenger é mais fácil ainda do que o Zendesk, né? Por exemplo, eu usei o Shopify, e o Shopify ele tem como gerar o bot automaticamente do Messenger. Então, agora o que é que eu estou fazendo? Estou testando essa coisa de vender com um bot dentro do Messenger, né? Até agora não foi muito útil, mas o teste está valendo, tá? E bem, é isso que eu tinha para apresentar rapidamente do que se tem desse mundo de testar features e como eu já fiz algumas vezes.